Lucas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Família Filadélfia Cast, o podcast da Igreja Família Filadélfia. Hoje nós estamos aqui com a nossa pastora muito querida, pastora Cidinha, mãe, vó, uma grande líder, uma excepcional companheira que nos conduz no nosso crescimento espiritual e no acompanhamento das outras áreas da nossa vida também. Hoje o tema, pastora, é um tema um tanto forte, mas eu vejo que há um tempo muito propício para a gente trazer esse tema. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de cobranças, informações e ansiedade. Na sua visão, pastora, quando a gente fala do crente no mundo acelerado de hoje, do que exatamente estamos falando para você, pastora? Bom, é um tema forte, profundo, mas muito atual que nós vivemos hoje em dia. O povo muito acelerado, a gente aprendeu a acelerar toda a circunstância da nossa vida, e o que eu vejo que a gente precisa aprender, e não aprender a correr, mas diante desse aceleramento, aprender a parar em situações, porque o mundo está cobrando muito, exigindo, acelerando. O mundo cobra das pessoas e eu acho que a gente tem que aprender. O aprendizado é saber parar na hora certa. Nossa, muito interessante, porque realmente nos dias de hoje é tudo com velocidade, né? Até Demais. um pedido de comida hoje é veloz e as informações elas são trazidas até nós com muita velocidade. Então isso impõe um ritmo que, se realmente nós não soubermos parar, nós nos perdemos, né? Com certeza. Um ponto muito interessante aqui é sobre a ansiedade, pastora, nesse meio. O que a senhora pode trazer assim da sua visão, da sua experiência com as ovelhas, né? Como que nessa velocidade que está o mundo, como as pessoas estão lidando com a ansiedade? A ansiedade vamos dizer que é o mal desse século. As pessoas não sabem mais esperar. E a palavra de Deus fala assim que nós não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Eu vejo em tudo isso, aceleramento, a gente não aprende a parar, porque a ansiedade também faz parte quando nós não aprendemos a parar, a ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Mas só que nesse momento, o que entra? A ansiedade do dia de amanhã, a perturbação, porque vem uma perturbação que a pessoa, ela acha que ela tem que dar conta de tudo e a gente não tem que dar conta de nada. A gente tem que andar conforme o Senhor tem nos ordenado. O mundo cobra muito, né? Muito de cada um. Mas o Senhor, Ele anda, o Senhor, Ele caminha, né? Quanto tempo vidas estão aí ouvindo, o Senhor vai voltar a buscar a igreja. E a ansiedade, muitas das vezes, já toma conta e não sabe esperar. Então eu falo para você agora, aquietai-vos e saber que eu sou teu Deus. A Bíblia fala, serei exaltado entre os povos, serei exaltado entre as nações. Mas é tão difícil, né? É fácil você falar, mas na prática, no dia a dia, porque a cobrança do mundo vem ao nosso redor. Então é difícil aquietar. Mas eu sempre falo, eu sempre conduzo as ovelhas que me perguntam o que fazer nesse momento. Eu falo, olha, aquieta o teu coração, leia, fique calma, leia um versículo e pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Eu vejo dessa forma, Lucas. Sensacional, aquietai-vos. Tem a senhora fala, me vem à cabeça a história quando Jesus estava no barco, né? Ele foi acordado pelos discípulos no meio da tempestade. Ansiosos que estavam. Nossa, desesperado. E ele levantou numa tranquilidade, né? E a continuação da palavra diz que ele nos dá a paz, né? Que excede todo o entendimento. Aquietai-vos e buscai a paz do Senhor. E todos os dias Ele quer dizer isso pra gente. Só que no dia a dia a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso que eu falo, aquieta o coração, que no momento certo o Espírito Santo vai bradar do céu de uma forma tremenda. Que poderoso. Olha, irmãos,
aí foi entregado uma chave para vocês. Aquietai-vos, porque é só na quietude que vocês podem ouvir a voz do Espírito Santo. Amém, irmãos? Um outro ponto muito interessante, pastora, que a gente traz nessa pergunta: quais são, na sua visão, os maiores desafios para manter uma vida espiritual saudável e ainda contextualizando no tempo atual? Uma vida saudável é uma fé abundante que a gente tem que ter. E a fé abundante não isenta você de problemas e dificuldades. Então, o que eu vejo? As pessoas vêm ao culto, seja aqui ou seja em qualquer denominação, eles estão lá entregando o coração, abrindo o coração, se enchendo da verdade, que a palavra, isso não está errado, isso é muito bom. Só que o que eu sempre penso comigo, construa altares. Construa altares, mulheres na cozinha, cozinhando, os homens no trajeto, na trajetória, construa altares. Porque muitas das vezes a gente constrói altares devastadores em nossas vidas. Porque a gente tem uma noção, uma impressão, quer dizer, que a fé abundante é a ausência de problemas, e muito pelo contrário. Os problemas vêm para que a gente adquira muito mais responsabilidade, que a gente veja a mão de Deus agindo, né? Até tem um ponto, Lucas, que eu vejo, sabe? Quando Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo, o que acontece? As mulheres, Marta e Maria, eram mulheres que têm uma fé abundante, mas nem isso isentou elas de passarem por esse problema. E Jesus deu um recado, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Que Jesus, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele entrou no luto com aquelas mulheres, ele chorou. Então o que eu vejo, ele é tremendo, ele entra no luto com a gente, ele sofre com a gente. Então eu penso dessa forma, sabe? Da maneira que nós estamos vivendo, a gente tem que construir altares, sendo onde for, e destruir os altares de tristeza, de infidelidade e muitas das vezes até da falta de fé. Olha, profundo, pastora, muito. E é muito esclarecedor, porque as pessoas se pegam muito questionando isso, né, nos tempos de hoje. Essa pergunta, a próxima, ela vai mais fundo ainda. O que mais tem enfraquecido a fé das pessoas atualmente na sua experiência, pastora? O que mais tem enfraquecido na minha experiência é as pessoas acharem que o nosso Deus é um Deus que deve alguma coisa para elas, né? O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que abrir as portas. Não, Deus não nos deve nada, né? Ele já nos deu a salvação. E a expectativa, eu não sei se é só aqui na igreja ou em outras igrejas também, mas a expectativa é de ir à casa de Deus e Deus falar e já ser transformado. Só que existe um processo. O mundo trabalha acelerado, mas Deus, ele trabalha com propósito, né? Nós vejamos a vida de José. Quanto tempo não levou para ele ser o governador lá do Egito? Que história. Não é? A história dele, que os irmãos ali estavam totalmente com raiva dele, invejando a vida dele. Eles achavam que aquele sonho era para aquele momento, mas existe um tempo determinado. O que as pessoas não entendem, que precisam ser amadurecidos, precisam entender, porque Deus, ele tem promessa e ela vai se cumprir. Eu tenho certeza absoluta, mas existe um preparo. Não é? Hoje eu vejo a minha vida, quantas vezes eu me frustrei nessa pergunta, né? Quantas vezes eu achei que Deus me devia algo? E Deus não me deve nada. Ele está me preparando, e até o dia de hoje. Não pensa que ainda não está o preparo. Eu estou sendo preparada a cada dia. Então, o que frustra nas pessoas é achar que Deus é um Deus mágico. Ele é poderoso, ele pode. Mas a expectativa das pessoas não está em agradar ao Senhor, mas ser agradado pelo Senhor. Muitas das vezes a gente vai e pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Será que nunca nós observamos? E o Senhor, o que você tem para mim hoje? Já pensou se a pergunta muda? É verdade. De Deus para o seu povo? É verdade mesmo. Porque
sempre o meu interesse, sempre o meu interesse em primeiro lugar, e não há a paciência, não há quietude o suficiente para, calma aí, o que eu quero, fique calma aí, o Senhor, o que tens para mim? Isso é muito profundo. É profundo. E é revelador, né, pastora? Porque é onde o nosso caminho começa a tomar forma. Com certeza, Lucas. Aquietai-vos. E um ponto muito importante, o encontro profundo, né? Que é na quietude que encontramos a voz do Espírito e podemos ter discernimento de deixar a nossa vontade de lado, podermos buscar a vontade que é perfeita, boa e agradável do Senhor. De Deus. Amém. Na prática, o que uma pessoa comum que eu digo no sentido uma ovelha, sem ser um ministro da obra, como pode fazer para manter a fé no dia a dia? Então aqui a gente, na pergunta anterior, a gente trouxe os desafios, né? E também como a gente vê que o povo tem enfraquecido, se permitido enfraquecer na fé. Aqui, agora a próxima pergunta é uma ideia de como manter a fé, os pontos principais para a gente manter aquela fé, sabe, pegando fogo no nosso coração. Acesa. É acesa, exatamente, acesa, que vai além do que nós vemos, porque a fé, na palavra fala, não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Então nos ajuda com essa Amém. Palavra, pastor. Essa pergunta é bem profunda. Bom, eu vejo assim, dessa forma. Ontem nós tivemos aqui no culto a parábola da dracma perdida. E o que mais acontece hoje? Deixa pra lá. Não vai acontecer, deixa pra lá, né? E eu vejo que a mulher, quando ela perde uma dracma, ela não se conformou. Ela deu, assim, interesse por aquela dracma que ela perdeu. Bom, a lamparina sempre tem que estar acesa, principalmente dentro do nosso coração, que é a fé. E a fé, ela vem do quê? Ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como uma fé crescer se a pessoa não lê a palavra, se a pessoa não ora, se a pessoa não jejua. Faça um teste, né? Passa a sua vida totalmente acelerada, porque existem dias que você se levanta e talvez isso não é acusar ninguém, porque eu já passei por isso. Quantas vezes a gente levanta, tô atrasada, eu tô atrasado. A gente não para, né? Não tem aquele cuidado de parar e falar, não, já tô atrasada. Então não vai me custar mais 2 minutinhos para que eu possa falar com meu pai, para que eu possa buscar dele uma palavra, orar, né? Ter o coração ali ligado com o Senhor. Você vê que Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, né? Davi não fazia nada, Davi não ia para uma guerra, Davi não fazia nada. Teve erros, como nós todos temos, mas ele não fazia nada se o Senhor não fosse com ele. Moisés, né? Não me deixa isso se o Senhor não for comigo. E muitas das vezes, o que acontece? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não temos meditado, achamos que Deus é responsável por tudo e um atraso é um livramento. São tantas coisas que Deus conduz, né? E a gente fica blasfemando e a gente fica perguntando para Deus. Então, para manter uma fé viva, é muita oração, é muito jejum. E olha, hoje eu vou dizer uma coisa para você, ter fome da palavra. Porque a Bíblia não é somente um livro, ela é um alimento para nós. E o alimento que não custa nada, um alimento diário, um alimento que é você abrir e falar, Espírito Santo me conduza. Então é comer, é ter sede da palavra do Senhor, para avivar e para manter firme e forte essa fé no nosso coração. Veio uma palavra de direção. Olha, irmãos, alimento. Impossível manter uma fé, como a pastora trouxe, acesa sem alimento. Oração, meditação, né, pastora? E o jejum, como uma prática fundamental para manter a nossa fé acesa. E até, Lucas, tem jejum, que a palavra de Deus fala que só sai com jejum, castas de demônios só sai com jejum e oração. E às vezes estamos envolvidos em castas de demônios que nos prendem,
a não orar e não buscar a presença do Senhor. Olha só que profundo. Olha, irmãos, mais um ponto aí para incluir o jejum na rotina do dia a dia, né, pastora? Com certeza. Então, vamos quebrar um pouco o protocolo? É até bom, como é a expressão, pastora? No improviso? No improviso? No improviso. Ai, até relaxo. Eu achei muito interessante esse ponto que a senhora trouxe sobre o jejum. Fale um pouco para os irmãos que eles se interessaram em manter essa fé acesa, vão começar a meditar mais na palavra, buscar mais a oração e a prática do jejum. Uma pessoa que ela ainda não praticou, é o primeiro contato dela com o jejum, como seria esse jejum? Vou falar da minha experiência. Perfeito, a sua experiência, professor. Quando me falavam em jejum, a gente sempre tem aquela ideia, não vou me alimentar, vou passar mal, né? Veja só como existe uma guerra na mente do homem e da mulher de Deus, né? Porque, não vai dar certo, a gente já vai com aquilo que não vai dar certo. E quando eu fui desafiada a jejuar, isso há muitos anos atrás, começar o jejum, eu comecei no jejum de Daniel, que é um jejum que me fortaleceu muito. E eu comecei a tirar todos os derivados, né, carne, embutidos, e eu passei a comer muito legumes, fruta e verdura, que aliás, né, vamos falar bem a verdade, é muito bom para a saúde, né? Estamos vivendo num mundo qual a gente não tem alimento saudável mais para comer. Então, e a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como falar que nós somos o corpo do templo do Espírito Santo se nós devastamos o nosso organismo? Então, o jejum, para começo, né, para o iniciante, é muito bom você, primeiro, pedir o direcionamento de Deus, é claro, associar a retirada de um alimento. Eu comecei no jejum de Daniel, mas não significa que é o jejum certo para se começar. Eu acredito que você tem que ir bem devagarzinho, até porque o seu organismo está ali acelerado como o mundo está acelerado, né? Então você já aprendeu a ingerir tantas porcarias, tantos alimentos que não te fazem bem, então começar a renunciar. Um chocolate, um refrigerante, o açúcar, que é o inimigo número 1 do organismo da pessoa. Mexe aqui, tira um pouquinho aqui, um pouquinho Isso. ali, vai fazendo ajuste. Ajuste, até porque tem pessoas que têm problemas de saúde, né? E, na minha opinião, eu acho que o açúcar detona com qualquer saúde, né? Então, eu acho que começar a renunciar. O que mais gosta, o que não fica sem, um cafezinho, um pãozinho, porque depois você vai começar a tirar de letra. Você vai fazer o jejum e você não vai ser nem peso para sua vida mais, você nem vai ficar com ódio do pastor. Olha que interessante, irmãos. A prática do jejum. Quem quer iniciar essa prática, e hoje nós percebemos o quão é necessário incluir essa prática no nosso dia a dia, mas quem não tem a prática regular do jejum, é um primeiro contato. Então, como a pastora trouxe uma sugestão, vamos começar a se abdicando, né, do açúcar, corrigindo hábitos que nós já sabemos que são hábitos que muitas vezes destrutivos, não nos fazem bem, como a própria pastora trouxe a importância de nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Então, corrigindo, removendo o açúcar, excesso de alimentos condimentados, processados, industrializados, frituras, limpando a alimentação, trazendo para essa adaptação na rotina a palavra e a oração como que a gente pode falar, pastora? Uma base. Uma base, realmente uma base sólida para o desenvolvimento e mantendo, para poder manter a nossa fé acesa, né? Isso, construir pilares, né? Pastora, se a senhora hoje pudesse deixar um conselho para quem está se sentindo cansado, confuso e até aquela sensação de distante de Deus, tá indo na igreja, talvez não tenha aquela prática que a senhora trouxe, regular, mas está se sentindo, está com esse sentimento de cansaço, confuso em relação a estar ou não na igreja, porque a gente vê que hoje
os crentes eles estão sendo consumidos por indagações contaminadas pelo mundo lá fora, que os levam a questionar até o fato se devem ou não estar na igreja, né? Então, o que a senhora, que conselho a senhora pode trazer com a sua experiência, com a sua vivência, para a pessoa ela vencer essa canseira, essa confusão, essas questões que elas levantam muitas das vezes contaminadas pelo conceito do mundo? E até de outras pessoas, E né? até de outras pessoas, justamente. Contaminada por amargura, por frustração, Traumas, diante de traumas. Né? Quantas coisas a gente... eu presenciei muitas coisas de pessoas falar, olha, eu não quero mais ir na igreja porque aconteceu um fato assim com fulano, ou aconteceu, então eu me tomei por essa pessoa e eu também não vou mais vir na igreja. Mas só que existe um porém. A nossa vida, nós vamos dar conta ao Senhor de tudo que fazemos e de tudo que deixamos de fazer, né? O Senhor tem um propósito para cada vida, e o chamado não foi um chamado de homem, mas foi um chamado de Deus. Foi o Senhor que chamou, assim como chamou Samuel, né? Mas você perguntou o que fazer, né? O que eu aconselharia para aqueles que estão desanimados, frustrados, cansados? Não para, porque se a gente parar, é muito difícil a gente retomar tudo do início. Mesmo brava, zangado, frustrado, vai congregar, vai para a igreja, né? É um desafio, porque nós somos desafiados. Eu não sei se é porque eu sou muito desafiada e eu gosto de desafios, eu não paro diante de desafios, claro. Já tive muita vontade de parar, claro, como essa pergunta, canseira. Muitas das vezes você está ali totalmente frustrado, parece que você faz e aquilo não acontece, mas vem um versículo, vem um capítulo de uma palavra agora, e eu creio que vai adequar bem, vai conciliar bem com aquilo que você me perguntou, que está lá em Isaías 40. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, né? Subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, né? Nós vemos aí que o profeta Isaías, ele traz essa palavra, e eu vejo assim, da águia, o animal persistente, né? Não é? Você vê que ela dura de até 70 anos, né? Uma águia real. Só que quando ela chega num período da vida dela, assim como um cristão cansado, desanimado, totalmente descrente, tem que tomar um posicionamento. E ali, aquela águia, ela toma uma posição, porque ela já não consegue caçar, ela não consegue comer, suas penas estão toda pesadas. E assim é na vida do cristão. Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, né? Que traz palavras assim, incluindo aves, animais na nossa vida. Mas o que ela faz? Ela sobe no pico mais alto de uma montanha e ali ela começa uma transformação. Fala a verdade, acho que ela não deve ficar muito bonita, né, Lucas? Ela deve ficar horrorosa. E existem momentos da nossa vida que a gente fica totalmente assim, parece sem unção, sem alegria, e a gente parece que fica totalmente desprovido. É a desconstrução, né? Parece que Deus está nos desconstruindo. Mas o que acontece? Aquela águia, quando ela faz tudo aquele aparatos na vida dela. Uma autodesconstrução. Isso! Literalmente, né? E já pensou que dolorido que é? Arrancar o bico, né? Tirar todas as suas unhas e depois o quê? Ficar totalmente depenada. E depois ela começa uma nova e ela vai, ela renovada. Então, eu aconselho você que está cansado, desanimado, eu aconselho você hoje a renovar as suas forças no Senhor. Não renove as suas forças no homem, porque o homem não pode oferecer nada para você. Mas o Senhor, Ele renova as nossas forças. Então, que hoje você não comece a pôr a culpa em ninguém, mas que você se culpe por tudo, que você traga a responsabilidade para a sua vida e que você renove as suas forças no Senhor, porque o homem, por mais que te ame, a pessoa, a amiga que mais te ama, ela não vai conseguir mudar a sua estrutura, mas o Senhor vai mudar a sua estrutura. Então, pensa bem, renove as suas forças no Senhor, porque você vai subir como águia, você vai correr e não vai se cansar. Amém, Lucas? Palavra poderosa para a gente encerrar, pastor. Nós vemos que
Esse exemplo que a senhora trouxe da águia, dela chegar num ponto onde ela sente esse cansaço, tem esses questionamentos, né? Fazendo aí uma conexão com o ser humano, ela ser capaz de tamanha força de vontade de se superar nessa dificuldade, que faz todo esse processo de um autoconfronto mesmo, né? Isso, se confrontar. Autoconfronto. Aí, irmãos, vocês que estão sentindo, como a nossa pergunta trouxe, se sentindo cansados, confusos, distantes da fé, eis aqui uma palavra de confronto, literalmente confronto. Tragam esse confronto para a vida de vocês. Analisem o que está acontecendo, façam perguntas em cima dos próprios sentimentos, em cima das próprias indagações e se confrontem, buscando na palavra a resposta e, como a pastora já trouxe, na quietude, a voz do Espírito é falada, vocês conseguem ouvir, porque muitas das vezes o Espírito Santo já falou e a pessoa não viu, né, pastora? Então, no meio desse mundo agitado, de todas essas informações, enxurrada de WhatsApp, Instagram, rede social, a correria do dia a dia, família, trabalho, será que eu consigo me aquietar para poder ouvir a voz do Senhor? Às vezes Ele já está falando com vocês e vocês não estão em silêncio, não estão buscando essa quietude o suficiente para poder ouvir, reparar que o Espírito está falando com vocês. Pastora, foi fantástico esse primeiro episódio, não podia ser outra pessoa, tinha que ser a senhora. Obrigada. Uma figura muito forte, que conduz a nossa igreja, as ovelhas com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Falo por mim mesmo, pela experiência que eu tive até o meu batismo, os meus processos de libertação. A senhora foi alguém que me pegou pela mão, não só pela mão, mas orou de um lado enquanto eu orava do outro, e me ajudou a vencer tantas batalhas, e não só eu, como a senhora faz isso por tantas outras ovelhas. Então foi um prazer fazer esse primeiro programa do podcast Família Cast, o podcast da Igreja Família Filadélfia. Gente, compartilhem, curtam e fiquem para a próxima, até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. De nada.